Oi, boa tarde. Meu nome é Dal Brito e eu venho através desse áudio contar para vocês uma visão que Deus me deu no dia 6 de agosto de 2020. A visão começa assim: eu estou num quintal de uma casa, era uma noite muito escura e nesse quintal estava também o presidente Bolsonaro em pé. Nessa casa é cercada com uma cerca de arame, tinha um quintal, um portão fechado. E em frente a esse portão estava o presidente Bolsonaro. Do lado de fora desse portão estava o Lula. Lula estava acompanhado de um homem. Esse homem, eu não vi o rosto dele porque a noite era muito escura. E esse homem que estava do lado de Lula falava para Lula o que ele tinha que dizer para o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro estava em frente a esse portão ouvindo o que Lula tinha a dizer. E o entendimento que eu tinha é que Lula estava tentando uma reconciliação com o presidente Bolsonaro. E quem mandava Lula falar as coisas era esse homem. Mas eu não ouvi o que Lula falava, eu só via que Lula ficava falando, mas eu não sei o que ele falava. E o presidente Bolsonaro ficava em silêncio só ouvindo, só escutando, mas ele não dizia uma palavra. E foi assim essa visão que eu tive. O Lula tinha uma estatura mais baixa do que ele é. Ele já era bem baixo. Estava do lado desse homem conversando, tentando uma reconciliação com o presidente Bolsonaro. Essa é a visão que eu tive. Depois dessa visão, eu apareci dentro de uma sala. Era uma sala com um grupo de pessoas todas evangélicas. E essa sala estava muito clara, tinha muita luz nessa sala, ao contrário daquele quintal que era muita escuridão. Aí eu cheguei para esse grupo de evangélico, que para mim representa a igreja, e falei: vocês não sabem de nada, mas o presidente Bolsonaro e o Lula são amigos. E a igreja, aquele grupo de evangélicos, ficou surpreso com o que eu disse. Eu acredito, meus irmãos, que esse sonho tem um significado espiritual muito grande. Aquela escuridão daquele quintal e esse grupo de evangélicos naquela luz, surpreso com o que eu tinha dito, tem um significado espiritual. Talvez a igreja vai descobrir algo que vai ficar surpresa com a política. Essa foi a visão que Deus me deu. Depois que eu falei isso para esse grupo de evangélicos, eu apareci dentro do quarto da minha casa, que também é o contrário daquele quintal na escuridão. O quarto da minha casa estava bastante claro, com muita luz. E eu estava na janela olhando para fora. E lá fora da janela do meu quarto também estava escuro, era noite. Estava vindo um leopardo em minha direção. Nesse mesmo sonho, isso é tudo no mesmo sonho. E vinha um leopardo em minha direção. Quando ele chegou perto de mim, na minha janela, ele não me enxergou. Eu estava com a janela fechada, era uma janela de vidro, eu via tudo lá fora. Mas ele não conseguiu me ver, esse leopardo. Então ele dobrou a janela e foi embora. É como se ele dobrasse a esquina assim do lado da minha janela e foi embora e sumiu. Foi quando eu acordei. Eu acredito que esse sonho tem um significado espiritual muito forte. Esse quintal escuro com o presidente Bolsonaro e o Lula conversando. Lula o tempo todo tentando conversar com o presidente, um diálogo, mas o presidente sempre em silêncio, calado. E quem falava para o presidente, quem falava o que Lula tinha que dizer era um homem que eu não vi o rosto dele, como fosse o mal, como fosse o inimigo. Foi essa visão que Deus me deu, esse entendimento. E esse leopardo representa o anticristo, a besta do Apocalipse, que algo vai acontecer muito forte nas eleições, e talvez a igreja evangélica vai ficar surpresa com o que vai acontecer, vai ser uma surpresa para a igreja. E logo em seguida dessas eleições vai aparecer o anticristo, a besta do Apocalipse, que no sonho representava aquele leopardo. Então, eu gostaria de pedir a você que está ouvindo esse áudio
você que é a igreja do Senhor, para que a gente venha orar pelo Brasil, pelas eleições, porque algo forte vai acontecer. E eu creio que em 2023, eu acredito que nessa visão o anticristo vai aparecer em 2023. E vamos orar pelo Brasil, irmãos. Vamos orar, porque algo muito forte vai estar vindo por aí. E deixo para vocês a paz de Cristo.